Quantas vezes você já se pegou imaginando como a vida seria mais leve, mais tranquila, talvez até mais feliz, se as pessoas ao seu redor simplesmente mudassem? Se aquele colega de trabalho fosse menos arrogante. Se seus pais entendessem melhor suas escolhas. Se seu parceiro fosse mais sensível, mais presente, mais parecido com a imagem que você cria na sua cabeça do que ele deveria ser. E se, talvez, seus amigos fossem mais atenciosos. Se eles vissem o mundo da mesma forma que você. É curioso como carregamos essa ilusão silenciosa, muitas vezes inconsciente, de que temos o poder, ou até a obrigação, de modificar os outros. Acreditamos que, com as palavras certas, com paciência, insistência ou até amor, seremos capazes de fazer alguém mudar sua maneira de pensar, de agir, de sentir. E então, sem perceber, começamos uma jornada cansativa, frustrante e quase sempre inútil. A tentativa constante de ajustar o mundo à nossa medida. Mas e se eu te dissesse que esse esforço é a principal fonte do nosso sofrimento? Epicteto, um filósofo estoico que viveu como escravo no Império Romano, nos deixou uma das maiores lições de liberdade interior. Logo no início de sua obra mais conhecida, o Enchiridion, ele afirma algo que pode transformar sua maneira de viver. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Parece simples, até óbvio. Mas a profundidade dessa afirmação é o que muda tudo. O que está sob nosso controle? Nossas escolhas, nossas ações, nossos julgamentos, nossas reações. E o que não está? Todo o resto, incluindo os pensamentos, desejos, comportamentos e emoções dos outros. Você não pode controlar como os outros vivem, nem como se sentem. Você não pode mudar o passado deles, nem suas feridas, nem o que eles carregam dentro. Ainda assim, seguimos tentando, como se tivéssemos esse poder. Mas a verdade é que essa tentativa, por mais bem intencionada que seja, é uma forma disfarçada de arrogância. É como dizer, você deveria ser diferente para que eu me sinta melhor. E essa é uma armadilha. Porque, quanto mais você tenta mudar os outros, mais você se frustra. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força você aplica, mais escapa pelos dedos. Talvez você já tenha vivido isso. Tentou mudar alguém com argumentos, conselhos, longas conversas. Você deu livros, vídeos, tempo, energia. Tentou mostrar, provar, ensinar. Mas a pessoa não mudou. Ou mudou por um tempo, e logo voltou a ser o que era. E então você sentiu raiva, tristeza, impotência. Porque sua expectativa não foi atendida. Mas o problema não está na outra pessoa. Está na expectativa. E a expectativa é algo que você pode, e deve, aprender a controlar. Aceitar o outro como ele é não é desistir. Não é ser passivo. Não é se conformar. É parar de lutar contra a realidade. É reconhecer que cada ser humano tem seu próprio ritmo, sua própria história, suas próprias dores, muitas das quais você nem conhece. E essa aceitação é libertadora. Epicteto dizia: a chave da liberdade é desejar apenas o que depende de você. E o que depende de você é a sua conduta, sua visão, seu jeito de responder ao que acontece. Quando você para de tentar mudar o outro, você começa a mudar a si mesmo. Você muda sua relação com o mundo. Você passa a viver com mais leveza, não porque o mundo mudou, mas porque você soltou o peso de querer controlar o que não pode ser controlado. Existe uma história estoica simples, mas profunda. Um viajante está caminhando por uma trilha e encontra uma enorme pedra no caminho. Ele tenta empurrá-la, chuta, reclama, fica com raiva, mas a pedra continua lá, imóvel. Até que, cansado, ele percebe que pode simplesmente contornar a pedra e seguir em frente. A pedra não precisava mudar. Quem precisava mudar era ele. Essa pedra é o outro. É o mundo. É tudo aquilo que você não pode mover com a força da sua vontade. Você pode tentar empurrar. Pode gritar. Pode implorar. Ou pode aceitar e seguir. É curioso como tomamos para nós a responsabilidade de salvar os outros. De consertar o mundo.
Mas às vezes, essa salvação é apenas o reflexo do nosso medo. Medo de sermos rejeitados, de ficarmos sozinhos, de não sermos amados. E aí tentamos controlar, para nos sentirmos seguros. Mas segurança verdadeira vem da aceitação da realidade, não do controle dela. E às vezes, por mais difícil que seja admitir, o problema não é o comportamento do outro. É o quanto nós insistimos em acreditar que ele deveria ser diferente. Nós nos machucamos não pelos atos dos outros, mas pela nossa resistência a aceitar quem eles são. Existe uma frase poderosa que pode libertar você e libertar os outros ao mesmo tempo. Eu solto você da obrigação de ser quem eu quero. Essa frase é um alívio. Um alívio para o outro, que sente que pode finalmente ser ele mesmo. E um alívio para você, que não precisa mais carregar a frustração de tentar transformar o mundo. Você simplesmente solta. Você solta e confia. E quando você solta, algo mágico acontece. As relações ficam mais leves. Porque ninguém está tentando mudar ninguém. Todos estão apenas sendo. Com respeito, com limites, mas sem controle. Isso não significa aceitar tudo passivamente. Muito menos se submeter a relações tóxicas ou desrespeitosas. Significa apenas reconhecer que, diante do comportamento do outro, você tem uma escolha. Se adapta, se afasta, impõe limites, mas não tenta forçar mudanças. A mudança verdadeira vem de dentro. E só acontece quando o outro quer. Quando o outro está pronto. O filósofo Epicteto não foi o único a tocar nesse ponto. Lao Tse, na sabedoria oriental, também dizia: aquele que tenta controlar os outros pode até ser forte. Mas quem domina a si mesmo, esse sim é verdadeiramente poderoso. Talvez seja por isso que alguns dos personagens mais sábios na cultura pop são aqueles que sabem ouvir, aceitar, observar. Pense no Forrest Gump. Ele não tenta mudar ninguém. Ele apenas ama. Simplesmente vive. E, ainda assim, transforma todos ao seu redor com sua presença. Sem forçar. Sem exigir. Sem controlar. O verdadeiro impacto não vem da imposição. Vem do exemplo. Você não muda ninguém com discurso. Você muda com atitude. Com silêncio. Com integridade. As pessoas percebem quando você muda. E talvez, só talvez, isso inspire mudanças nelas também. Mas não é garantido. E tudo bem. A paz não está no outro mudar. A paz está em você parar de depender disso para viver bem. Respira. Pensa agora em alguém que você tenta mudar há muito tempo. Talvez seja alguém muito próximo. Alguém que você ama. Agora imagine a leveza de deixá-lo ser quem é. Imagine você voltando a cuidar da única vida que pode realmente mudar. A sua. Epicteto estava certo. A liberdade começa quando paramos de desejar o impossível. E desejamos apenas aquilo que depende de nós. O resto é só vento. Estamos chegando ao final do primeiro vídeo deste canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para apoiar a criação de mais conteúdos como este. Comente aqui embaixo o que achou do vídeo, e se quiser, deixe também um conselho ou reflexão para os próximos que passarem por aqui. Até a próxima!